Olá, amigo. Eu creio que você já viu todos os outros DVD da coleção Saúde e Longevidade em 12 Passos. E agora chegou o momento mais esperado, onde nós iremos falar do programa de 40 dias de desintoxicação. Durante esse período de 40 dias, na realidade, você estará colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu nos outros DVDs. Mas antes de começar a falar nos 40 dias, nós vamos lembrar, melhor dizendo, algum daqueles princípios básicos que nós aprendemos nos outros DVDs. Princípio número 1, o nosso corpo, lembrem-se que nós aprendemos que existem mecanismos de restaurações e que esses mecanismos de restauração, muitas das vezes, estão embotados, incapazes de realizar o seu trabalho, e quando nós eliminamos o abuso, esses mecanismos entram em marcha e aí começa o processo que eu chamo de autorrestauração. Aqueles mecanismos estabelecidos por Deus começam então a fazer o seu trabalho e vai fazer de uma maneira fantástica. O segundo princípio básico que nós aprendemos é que existem alguns mitos, e esses mitos estão muito enraigados na nossa cultura, e para recuperarmos a nossa saúde, temos que muitas das vezes derrubar algum desses mitos. O primeiro mito que nós vimos durante essa semana é aquele mito de que velhice é sinônimo de enfermidades. E nós vemos que velhice nada tem a ver com enfermidades. O que acontece é que depois de décadas de abuso, o corpo começa a capitular. Então, abre-se as portas para as enfermidades e conduz-se à morte prematura. Segundo mito que nós vemos que as pessoas têm uma preocupação muito grande, está relacionado com o mito das proteínas. Quando se fala em fazer uma modificação no estilo de vida, as pessoas perguntam-se a si mesmas: o que é que eu vou fazer com as proteínas? Não faça absolutamente nada. Por quê? Porque quanto mais proteínas o indivíduo ingere, principalmente na fase adulta, mais rapidamente ele envelhece. Lembre-se, os rins são os órgãos da juventude e a pessoa envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Os produtos do metabolismo, ou melhor dizendo, os subprodutos do metabolismo das proteínas, tanto das proteínas animais quanto vegetal também, esses subprodutos colocam uma carga muito grande sobre os rins. Então, ao reduzirmos o consumo de proteínas, nós estamos poupando os nossos rins. Outro fator muito importante é a questão do cálcio. Muita gente pensa: onde é que eu vou conseguir o cálcio? Também não se preocupe, o cálcio está bem distribuído na natureza. E hoje, em estudos comparativos, mostram muitas daquelas coisas que nós vemos justamente ao contrário daquilo que se ensina. Em países onde o consumo de proteínas é maior, e onde o consumo de carnes e laticínios é maior são os índices de enfermidades cardiovasculares e os índices também de osteoporose. Então, não deve se preocupar com esses aspectos. Bom, durante os 40 dias de desintoxicação, o que nós vamos fazer na realidade é criar condições para que aqueles mecanismos inerentes no nosso corpo possam fazer o seu trabalho. Em outras palavras, nós retiramos o abuso e o corpo estará então livre para fazer o seu trabalho. Ele está sempre pronto para fazer o seu trabalho à medida que nós estivermos prontos. Então, durante esses 40 dias da nossa jornada, serão 40 dias em que você não consumirá nenhum produto de origem animal. Seria 40 dias sem carne, sem ovos, sem peixe, sem frango, sem manteiga, sem queijo, absolutamente nada que venha da criação animal ou dos produtos de origem animal. E nós vimos nos outros DVDs ou durante essa semana que quando nós evitamos esses produtos por 40 dias nesse processo de desintoxicação, nós estaremos então tirando uma carga do nosso organismo. Primeiro é que os produtos de origem animal aportam colesterol. E nós vimos que o colesterol, apesar de ser uma substância muito importante, o nosso fígado sintetiza todo o colesterol que nós necessitamos. Esse colesterol extra é uma carga extra que colocamos no nosso sistema. À medida que vamos envelhecendo, o fígado também vai envelhecendo, então ele não consegue mais manusear esse excesso e começa então a acumular-se
na corrente sanguínea, sendo depositado nas artérias e abrindo as portas para uma série de problemas cardiovasculares. Então nós vamos dar umas férias ao nosso corpo de 40 dias, não utilizando nenhum produto de origem animal. Com relação aos produtos de origem animal, ainda existem outros fatores que não são benéficos para a nossa saúde. Um deles também é o tipo e a maneira com que os animais estão sendo criados e preparados para o abate. Nós falamos essa semana dos fatores de crescimento, falamos também dos antibióticos, falamos dos antidiuréticos e falamos de outras substâncias que são acrescentadas à ração dos animais e que esses produtos ficam concentrados no tecido animal e passam para o nosso sistema à medida que nós vamos consumindo. Então, durante esses 40 dias, estaremos dando descanso ao nosso corpo, evitando colesterol e evitando todos esses produtos e subprodutos que vêm nesse tipo de alimento, dando chances ao nosso organismo para realmente ter um descanso e fazer o seu trabalho. Então, durante 40 dias, nada de produtos de origem animal. Agora, durante esses 40 dias, também não consumir nada que tenha açúcar refinado. Nós falamos das implicações do excesso de açúcar refinado que é consumido na nossa sociedade e as implicações desse excesso para o nosso metabolismo, para a obesidade, para questões de osteoporose e também para os problemas muito comuns nos nossos dias, que são os problemas neuropsiquiátricos. E é interessante notar que nos últimos 50 anos, a produção e o consumo mundial de açúcar aumentaram 50%. E nos últimos 45 anos, as enfermidades neuropsiquiátricas aumentaram 40%. Então, existe uma relação muito intensa, muito juntas, uma relação bem íntima entre o consumo exagerado de açúcar e as enfermidades neuropsiquiátricas. Nós vemos que em países onde o consumo de açúcar é maior é a incidência das enfermidades neuropsiquiátricas. Nós falamos durante a semana os efeitos que tem sobre a osteoporose, falamos sobre os efeitos que tem sobre a depressão, falamos sobre os efeitos que tem sobre transtornos da personalidade e uma série de outros problemas. Então, durante 40 dias, não vamos ingerir nada que tenha açúcar refinado. E notem, não estou falando apenas de açúcar refinado da cana. Existem outros tipos de açúcar refinado. Tem o açúcar refinado de beterraba, existe um tipo de açúcar do milho que está refinado, existe também a própria estévia que se está refinado. Todo o açúcar, quando ele é refinado, ele é muito deletério para a nossa saúde. Então, durante esses 40 dias, nós vamos estar dando um descanso ao nosso sistema neuroendócrino e dando oportunidade, melhor dizendo, para que o corpo opere também essa restauração mental e essa restauração emocional no nosso organismo. Então, repetindo, 40 dias, nada de produtos de origem animal, nem carne, nem ovos, nem frango, nem peixes, nem manteiga, nem queijo, nada, absolutamente nada. Durante 40 dias, nenhum tipo de açúcar refinado. Então, durante esses 40 dias, as opções seriam o mel de abelhas, o melado de cana e o açúcar mascavo. Agora, durante 40 dias, nós não consumiremos também, na nossa trajetória para recuperar e manter a nossa saúde, nós não consumiremos nenhum produto refinado. Quais são os produtos refinados? Nós temos os mais clássicos, é o arroz branco refinado, é o trigo branco refinado e outros produtos refinados que permeiam a dieta não somente do brasileiro, mas de todo o Ocidente. E aqui nós estamos já combatendo os 3 fatores que estão levando as pessoas a ficarem cada vez mais doentes, principalmente com enfermidades crônico-degenerativas. Essa dieta normal, nós mencionamos durante as outras palestras, que contém ou baseia-se simplesmente 50% é açúcar, produtos refinados e gordura.
Então agora nós vamos eliminar os produtos refinados. Quando nós eliminamos os produtos refinados, algumas coisas muito positivas acontecem para nós. Primeiro, nós vamos estar dando mais fibras ao nosso corpo. Claro que o nosso sistema não absorve as fibras têm uma função muito importante. Por exemplo, quando você come alguma coisa que tem excesso de glicose, as fibras ajudam que parte daquelas glicose não seja absorvida. Se você come alguma coisa que tem gordura e tem fibras, as fibras não permitem que parte daquela gordura seja absorvida. Então, é fundamental nós termos fibras na nossa dieta, porque seria uma maneira de controlar indiretamente tanto os nossos níveis de açúcar como os nossos níveis de lipídios ou gorduras no sangue. Agora, os cereais integrais, eles também não somente têm fibras, mas eles são ricos em vitaminas do complexo B. E nós vemos que uma das funções das vitaminas do complexo B é regular o nosso sistema nervoso central. Grande parte da dieta que o povo está consumindo hoje é muito pobre em vitaminas do complexo B, porque contém aquilo que nós falamos, a maioria são cereais e são cereais refinados. Alguns deles se incluem, então, algumas vitaminas, mas são vitaminas sintéticas, e essas vitaminas não têm pouca absorção, pouca biodisponibilidade no nosso organismo. Mas existem, por exemplo, cereais integrais que têm 19 ou 20 nutrientes, e quando se refinam e se acrescentam aquelas vitaminas que são sintéticas, apenas acrescentam 5. Então existe uma deficiência, um déficit de vitaminas do complexo B na saúde geral da população. Quando você começa a comer os produtos integrais, deixando refinado, você não está somente eliminando alguma coisa que é deletério para a sua saúde, assim como também estará acrescentando elementos que vai trazer vida, vai trazer saúde ao seu organismo. Então, vamos repetir novamente, isso tem que estar bem arraigado na sua mente. Primeiro, durante 40 dias, nada de produtos de origem animal. Durante 40 dias, nenhum tipo de açúcar refinado em qualquer forma. E durante 40 dias, nenhum cereal refinado em qualquer forma. Agora, durante os 40 dias, nós também não utilizaremos nenhum produto que seja processado. São aqueles produtos que vêm já supostamente beneficiados e que levam conservantes, aromatizantes, uma série de produtos químicos para serem preservados, melhorar o seu gosto e a sua aparência, e que se encontram em seu estado que nós chamamos industrializados. Por que nós deveremos evitar esses produtos durante esse tempo? Bom, é muito fácil. Primeiro, uma coisa muito comum presente nesses alimentos é que eles estão cheios de sódio. Por que sódio? Porque o sódio é o conservante mais barato que existe hoje, e as indústrias dos alimentos, elas abusam no seu uso para quê? Para dar uma vida maior aos produtos que colocam nas prateleiras dos supermercados. Só que o sódio tem os seus problemas para a nossa saúde, porque o sódio, ele retém água no organismo. Então, cada gramo de sódio pode reter até 30 gramas de água. Então, o que nós não queremos durante esses 40 dias é reter líquido. O que nós queremos é eliminar, porque a água nós vamos ver que é o elemento que o corpo utiliza para eliminar toxinas. Inclusive, tem muitas pessoas preocupadíssimas com a sua pressão arterial que está elevada, estão tendo muito cuidado com aquele saleiro da mesa, mas estão indulgindo em muitos produtos processados que está rico em sódio. Então, como diz a Bíblia, estão coando mosquitos, mas na realidade estão engolindo camelos. Agora, o outro aspecto muito importante também é que eles vêm cheios de aromatizantes ou então aqueles sabores artificiais. E uma pessoa pensa o seguinte: quando eu comer um produto industrializado que tem um sabor artificial de morango, eu estarei ingerindo apenas um produto químico. Não, na realidade não é isso.
A indústria dos alimentos, para se obter esse sabor, por exemplo, de morango, não é um produto químico. É, na realidade, uma mistura de 45 produtos químicos diferentes. Agora, você imagine aqueles que comem sabor artificial de coco, ou de baunilha, ou de tangerina, todos esses que dão sabores artificiais, essa grande quantidade de produtos químicos está ingerindo-se diariamente, e não é de admirar-se que o corpo chega um momento que ele não resiste, então ele começa a capitular. Abre-se as portas para as enfermidades e certamente vem a velhice e a morte prematura. Agora, seguinte, durante esses 40 dias, existe uma coisa que nós não vamos eliminar, não vamos diminuir, e sim vamos aumentar. Aumentar o quê? Precisamos aumentar o consumo de água. Nós vimos durante essa semana que mais de 95% da população não está tomando água suficiente. Vive no estado de semidesidratação, e que esse estado de semidesidratação está trazendo muitos transtornos. Mas o mais importante durante os 40 dias é que, tomando 2 litros de água por dia, aproximadamente, nós estaremos fornecendo ao nosso organismo aquele elemento que ele pode utilizar para transportar toxinas. Nós vimos durante essa semana também que a água é o único veículo que o corpo utiliza para transportar toxinas. Ela utiliza, por exemplo, as fezes, a urina, o suor, as lágrimas e também a respiração, que a água sai em forma de vapor juntamente com outras toxinas. Se não temos água suficiente, o que vai acontecer? Todos os subprodutos do metabolismo que são toxinas, que deveriam estar sendo eliminados, serão simplesmente o quê? Estarão, melhor dizendo, se acumulando no nosso organismo, criando condições mórbidas e criando aquelas condições perfeitas para que as enfermidades possam então aparecer. Então, durante os 40 dias, vamos aumentar o consumo de água. Durante os 40 dias, vamos aumentar também, ou iniciar para muitos talvez, uma atividade física moderada. Eu sempre menciono a atividade física. Nós vimos que o benefício da atividade física não é a intensidade com que se faz a atividade física, senão a frequência. É melhor fazer diariamente, sendo frequente, uma atividade física leve ou moderada, do que matar-se um dia e passar 4 ou 5 dias sem fazer nenhuma atividade física. Os benefícios, volto a afirmar, está relacionado com a frequência e não com a intensidade. Então, a atividade física durante os 40 dias será fundamental para a nossa saúde. Notem, durante esses 40 dias, como eu mencionei a princípio, quando retiramos esses agressores, que são os excessos de produto de origem animal, através do colesterol, através daqueles elementos que o acompanham, devido aos processos hoje modernos de produção em massa desses produtos, quando nós também evitamos o açúcar com as suas implicações para o nosso sistema neuroendócrino, devo mencionar também que ele tem um efeito deletério também sobre a nossa imunidade, reduz a nossa imunidade. Quando reduzimos produtos refinados, também que vai fornecer para nós, através dos integrais, mais fibras, melhorar quadros de prisão de ventre, uma série de outros problemas, além de controlar diretamente o nível de açúcar e o nível de colesterol. Quando nós aumentamos o consumo de água, então nós estamos ajudando a criar aquelas condições ideais para que o corpo possa realmente fazer o seu trabalho. E o outro aspecto seria, durante esse período de 40 dias, aliás, seria melhor que nunca utilizasse, mas principalmente durante esses 40 dias, não utilizasse o micro-ondas. E eu expliquei essa semana por que não se deve utilizar o micro-ondas, mas eu vou repetir. O micro-ondas, ele aquece os alimentos usando ondas eletromagnéticas. Então, através de vibrações e mudanças das polaridades dessas moléculas em milhões de ciclos por segundo, aquela molécula aquece, mas também muda-se a sua estrutura.
Quando nós ingerimos aquele alimento, o corpo já não a reconhece, então desencadeia-se uma resposta imune. O número de leucócitos aumenta assustadoramente, como se fosse fazer frente ao quê? Fazer frente a um invasor. Então, durante esses 40 dias, evitaremos os micro-ondas. Todos os alimentos cozidos deverão ser consumidos com os alimentos crus. Deve-se evitar, durante esse período, comer somente alimentos cozidos, porque um fenômeno parecido ao que acontece com micro-ondas ocorre quando nós comemos alimentos puramente cozidos. Para evitar essa leucocitose digestiva, nós temos que acrescentar os alimentos crus. Comemos um pouquinho antes ou podemos comer juntos. Então, não haverá problema nenhum para a nossa saúde. Então, já imaginaram, agora você está pensando, puxa vida, quantos e quantos hábitos estão colocando essa carga terrível no meu organismo através de tantos anos? E eu creio que chegou o momento que o seu corpo vai necessitar de umas férias. E é interessante notar que durante esse processo, não necessita nem se completar os 40 dias. À medida que você vai entrando nesse processo, já na primeira semana, você vai perceber que muitas coisas mudarão na sua saúde. Você começará a ter mais energia, mais disposição e também muitos sintomas, talvez, de enfermidade que você sinta, simplesmente desaparecerão. Muito bem, vamos agora falar da parte da desintoxicação em 40 dias, não na parte de alimentação, mas sim na parte daqueles tratamentos naturais que vocês poderão utilizar durante esse período para ajudar o corpo no processo de desintoxicação. Existem vários tipos de terapias. Existem, por exemplo, a hidroterapia, que é o tratamento com água, utilizando-se da variação da temperatura da mesma, água quente, água fria. Existem também a helioterapia, que é a utilização da luz solar na quantidade e no horário adequado. Existe também a fitoterapia, que é a utilização das ervas para ajudar no processo de desintoxicação. E existem também outros métodos. Nós tentaremos colocar para vocês aqui aqueles métodos que são mais simples que qualquer pessoa poderá fazer. Porque às vezes existem métodos super complicados, as pessoas não têm aqueles equipamentos necessários, nem tampouco o ambiente necessário. Então, o que nós vamos fazer durante esses 40 dias vai ser algo muito simples e muito efetivo. O que nós poderemos fazer é simplesmente lançar mão daqueles elementos mais comuns da natureza e utilizá-los a nosso favor para ajudar nesse processo de desintoxicação. Então, existem vários processos. Um primeiro processo que ajuda na desintoxicação do sangue, principalmente ajudando a eliminar toxinas e até metais pesados do corpo, é o que nós chamamos de desintoxicação do sangue, ou na Europa conhece como lavagem do sangue. E você necessita de poucas coisas para fazer durante esses 40 dias esse tratamento. Você vai precisar de uma outra pessoa, você vai precisar de água, você vai precisar de sol, um guarda-chuva e um lugar privado. Eu creio que isso não é difícil. Então, o procedimento é o seguinte: coloca-se o guarda-chuva no chão aberto e uma pessoa deita-se e deixa a sua cabeça à sombra do guarda-chuva à medida que o seu corpo fica exposto à luz solar. Essa luz não deve ser uma luz durante um período que o sol está muito quente, normalmente até as 10, 11 horas da manhã, dependendo da região, tem que ser verificado isso para cada região. Então a pessoa vai ficar ali no sol e uma outra pessoa vem e esborrifa ou joga um pouco de água no seu corpo, e à medida que o sol vai batendo sobre a pele daquela pessoa, ela vai aquecendo a água. Esse aquecimento da água, antes dela evaporar, vai provocando uma vasodilatação periférica da pele e estimulando o corpo a eliminar toxinas. Aliás, o maior órgão de excreção que nós temos no nosso organismo é a pele, e é um dos que está mais afetado, mais inerte, e ele necessita agora, durante esse período, ser estimulado.
Então, faz com a parte anterior, ou melhor dizendo, da frente da pessoa, repete, coloca-se ela de costas, e aí repete o procedimento de cada lado 5 vezes. Esborrifa-se a água, deixa secar, depois novamente esborrifa-se aquela água fria e vai repetindo esse processo 5 vezes para estimular a sudoração, estimular que o corpo possa então eliminar aquelas toxinas, estimulado pela essa variação da temperatura da água, o seu poder que tem de provocar vasodilatação e também, consequentemente, a abertura dos poros. É uma coisa muito fácil. Então, em 2 pessoas, uma pode ajudar a outra e fazer esse processo durante o tratamento de desintoxicação dos 40 dias. Eu recomendaria que durante esse período se fizesse pelo menos 2 vezes por semana essa lavagem de sangue ou esse processo de desintoxicação. Então, durante os 40 dias, 2 vezes por semana, você vai fazer o quê? A lavagem do sangue, utilizando esses métodos bem simples. Agora, outra coisa que se deve ser feita durante os 40 dias é aquilo que nós chamamos de lavagem intestinal. Ela é muito importante. Essa alimentação rica em refinados, em gorduras, em açúcar, pouca fibra, tem colocado a população geral num estado constante de constipação. E hoje, muitas das vezes, eu pergunto às pessoas: quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Elas dizem: normal, 1 vez por dia. Não é normal, e sim comum, que por esse tipo de alimentação se vá ao banheiro 1 vez por dia. Mas o ideal seria pelo menos 2 vezes por dia. Mas essa alimentação que não tem fibras e ausência de água coloca os indivíduos nesse estado de constipação intestinal crônica. Então, essa condição mórbida vai fazendo com que, ao longo do tempo, vai criando condições para que muitas enfermidades possam aparecer. E é isso que nós vemos diariamente. Portanto, um princípio fundamental que nós aprendemos essa semana, um outro princípio, é de que é impossível ter-se uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. É impossível. Então, no processo de recuperar a saúde, o fator principal é recuperar o processo digestivo normal, onde não vai ocorrer constipação e, consequentemente, não haverá fermentações, criando condições não saudáveis dentro do nosso intestino para o aparecimento de uma série de enfermidades. Então, existem os enemas, chamam-se lavagem intestinal, e existem em algumas cidades do Brasil algumas clínicas que fazem a chamada hidrocolonoterapia, que ali faz lavagens, mas você também poderá fazer na sua casa. Como se poderá fazer em casa? Nas farmácias eles vendem umas bolsinhas, que são bolsinhas para enemas, umas bolsas marrons. Ela vem acompanhada com uma cânula. Então, se coloca dentro daquela bolsa de água 2 litros de água e 2 colheres de sal amargo. Isso para as pessoas que não têm hipertensão. Se tiver hipertensão, não coloque o sal amargo. Então, quando você coloca o sal amargo dentro daqueles 2 litros de água morna, você vai para o sanitário, senta-se, procure colocar aquela bolsa mais alta do que o seu intestino, porque a água vai cair pela força da gravidade. Na cânula, existe uma válvula em que você vai apertando e controlando o fluxo de água que vai entrando no seu intestino, porque aquela cânula ela tem uma ponta que seria introduzida no ânus, e é por ali que vai passar a água que você está controlando. Muitas pessoas sabem como fazer, e nas farmácias existem equipamentos para se fazer, e durante esse processo de 40 dias, você deveria fazer de 5 a 7 vezes essa lavagem intestinal. Se você tiver condições de fazer em uma clínica de hidrocolonoterapia, seria fantástico. Mas se não tiver, compre o seu equipamento, não existe nenhum mistério. Só pedimos às pessoas que o façam pela manhã. Por que pela manhã em jejum?
porque pela manhã nós temos certeza que o piloro está fechado, ok? Se você fazer depois do jejum em alguma hora do dia, pode ser que o piloro não esteja fechado e parte daquele conteúdo do intestino eles podem trazer refluxo para o estômago. Então, fundamental se fazer a lavagem intestinal nas primeiras horas da manhã antes do jejum. Então, lavagem do sangue, lavagem intestinal. Agora, número 3, o que se poderia fazer mais? Durante esse período de 40 dias, poderia-se fazer, ou aconselho que façam, para melhorar a sua saúde, é sauna. Mas a sauna não é aquela sauna em que a pessoa entra, que ela é totalmente coberta, você entra com o seu corpo ali. Eu recomendaria aquela sauna em que a cabeça fica do lado de fora, que normalmente são chamados banhos turcos. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que a cabeça não deve receber temperaturas extremas. Então, nessas saunas normalmente, existe uma outra implicação que normalmente tem 3, 4 pessoas lá dentro. Então, toda aquela toxina que um está eliminando, o outro está simplesmente respirando. Por isso que o banho turco seria bem melhor. Se você tiver acesso a essas saunas em que a cabeça fica do lado de fora, você coloca uma toalha fria na cabeça, fica-se ali até começar a pele transpirar, não deixe chegar a fadiga. Depois, se a pele começou a transpirar, você sentiu que ela já está um pouco quente, você vai então, toma uma ducha de água bem fria e volta novamente para a sauna, repete esse processo 3 ou 4 vezes e vai ter um efeito fantástico na sua saúde. Claro, aquelas pessoas que têm algum problema cardíacos, algum tipo de problemas, hipertensão arterial, deveria evitar ou perguntar ou consultar ao seu médico para saber realmente se não tem nenhuma contraindicação. Estamos falando aqui, geralmente, para pessoas que não têm esses tipos de problemas. Nós já sabemos que para quem tem hipertensão arterial, a sauna não é algo muito recomendável. Mas consulte o seu médico, aquele que está acompanhando o seu caso, e ele poderá lhe dar uma orientação, talvez com mais precisão, com relação ao procedimento. Agora, então já temos esses 3. Agora existe um outro. E esse é um dos métodos mais eficazes de desintoxicação. Aliás, eu diria que é o mais eficaz e é o mais antigo, porque inclusive está registrado na Bíblia. E nós chamamos de jejum. O jejum é um dos métodos mais eficientes para o processo de desintoxicação. É claro que nós recomendamos jejum longos em uma clínica onde a pessoa estaria sendo acompanhada, não porque o jejum vai trazer uma série de problemas. Eu vou explicar por quê. Pessoa que está acostumada com essa alimentação que tem muitas calorias vazias e que estão a cada 2 ou 3 horas comendo, de repente elas deixam um período muito grande de comer e pode ter uma crise de hipoglicemia. Então, por isso que é bom que se faça numa clínica, ou se não faça um jejum tão longo. Por exemplo, alguns estudiosos do assunto do jejum, e até alguns pais da terapia do jejum, chama o jejum de cirurgião que não usa bisturi. Como acontece esse processo? Bom, nas primeiras 12 horas em que você não come absolutamente nada, o seu corpo vai utilizar a reserva de energia que está armazenada nos músculos e no fígado em forma de glicogênio. Ele começa então a transformar aquele glicogênio em glicose e o corpo também começa a utilizá-lo. Só que acaba muito rapidamente. Então, das 12 até as próximas 18 horas, o corpo começa a desdobrar proteínas. O grande problema é que ele sabe que se ele continuar nesse processo de desdobrar proteínas, o corpo vai se acabar num processo catabólico de autodestruição. Então, ele inteligentemente muda para queimar gorduras. Então, começa-se a queimar gorduras. Quando toda aquela gordura que poderia produzir energia mais disponível já está utilizada, então o corpo entra no estado de emergência. Existe uma estimulação do nosso sistema imunológico
e principalmente os macrófagos começam a percorrer todos os tecidos, buscando aquilo que não serve para transformar em energia. E nesse processo são destruídos e são limpos processos inflamatórios, cistos, fibromas, tumores, tudo aquilo que encontra no seu organismo que não serve à estimulação da imunidade, do sistema imunológico, em busca de energia alternativa, faz com que todos esses processos sejam destruídos num período muito curto de tempo. Por isso que os jejuns são muito recomendados, principalmente em caso de tumores, de fibromas, de cistos e de uma série de outros processos mórbidos que se encontram no corpo das pessoas. Então, o jejum é algo fundamental. E é interessante notar que nas clínicas, quando se faz jejum, nos primeiros 2 dias é um pouco mais difícil, mas quando chega ao 3º e o 4º dia, existem pessoas que estão jejuando e você olha na fisionomia dela, a fisionomia está diferente, parece que tem uma paz, os seus olhos estão diferentes. E tem algumas pessoas que chegam à euforia, começam a rir, começam a pular, começam a cantar. Porque isso se explica pela presença dos corpos cetônicos no cérebro que induz a esse processo de euforia. Então, muitas pessoas têm medo do jejum. Não precisa ter medo, mas se você tiver medo, é melhor que faça de uma maneira que seja acompanhado por alguém que tenha experiência ou que seja numa clínica. É interessante notar que tem pessoas que estão com 20, 30 quilos a mais do peso, passam algumas horas sem comer e diz que estão morrendo de fome. Na realidade, não está morrendo de fome. Existem 2 coisas. Existe a fome. A fome ela é determinada por necessidades calóricas. E existe então a vontade de comer, que é o resultado de quê? De condicionamento de hábitos ao longo dos anos. A pessoa não vai morrer. Simplesmente, ela vai começar a se recondicionar. A pessoa que está acostumada a comer a cada 2 horas, chega naquele momento, o corpo se prepara para receber aquele golpe. Por exemplo, a pessoa que está acostumada a jantar, e elas dizem, chega às 8 horas da noite, eu sinto que eu tenho que comer porque eu estou com fome. Não, essa não é a realidade. É que quando vai chegando aquela hora, o corpo já sabe que vai vir alimentos, então ele começa a aumentar a circulação de sangue na parede do estômago, que todo o processo digestivo necessita calor, e a circulação sanguínea que vai prover esse calor, ele começa a produzir ácido clorídrico. Então na realidade é uma verdadeira comoção, uma emergência que está acontecendo lá dentro, porque está esperando aquele alimento em horário inapropriado. Mas como já está acostumado, então o que ocorre? Antes da pessoa comer, vai chegando aquele momento, o corpo então começa a se preparar, o estômago começa a se preparar, porque ele está condicionado àquela hora da noite a receber aquele tipo de alimento. Então se você tem esse problema, o conselho que eu tenho dado é um copo de água bem fria, tomando aos goles, depois você come uma fruta fresca e aí vai dormir em paz com o vosso estômago. Então, esse é um dos métodos mais simples que se pode utilizar no processo de desintoxicação. Muito bem, agora nós vamos dar um exemplo ou alguma orientação como conduzir esses 40 dias de desintoxicação. O que nós recomendamos, que às vezes as pessoas não sabem como começar, então nós damos algumas dicas, algumas orientações. Durante esses 40 dias, por exemplo, ele poderia ser iniciado, essa trajetória poderia ser iniciada com 3 dias, que seria um dia de jejum, um dia só com suco de frutas doces e um dia só comendo frutas doces. O dia de jejum não está recomendado para diabéticos, então se você é diabético, não faça o jejum. E as pessoas às vezes perguntam, por que tem que ser suco de frutas doces ou frutas doces? Porque a alimentação normal ou comum que existe hoje na população é uma alimentação muito acidificante. E nós não queremos nada acidificante durante esse período. O que nós queremos é alcalinizar. E as frutas doces, tanto em suco como ingeridas inteiras, podem ser utilizados nesse processo de alcalinizar mais o nosso sistema. Agora,
uma outra orientação que eu tenho dado e que tem ajudado muitas pessoas, principalmente hoje existem muitos problemas de gastrites, existem problemas de úlceras, existe um problema hoje de infecção com H. pylori bem sério, muitas pessoas têm enfrentado esse problema durante muito tempo. Então, para as pessoas que têm esse tipo de problema digestivo, principalmente úlceras ou gastrites, eu dou ainda uma outra sugestão, que começasse os 40 dias, com 3 dias, comendo batata cozida sem sal de 4 em 4 horas. Ao em jejum pela manhã, um copo duplo de limonada sem açúcar e depois de 4 em 4 horas, purê de batata sem sal de 4 em 4 horas, mastigando bem, misturando bem com a saliva. E tem pessoas que às vezes dizem o seguinte: eu como batata e me dá azia, porque ela não come a batata, ela engole as suas porções. Grande parte da digestão, ou maior parte da digestão da batata vai ocorrer na boca, através da ação da amilase. Então, se você não mistura bem com a saliva, parte daquele alimento não vai ter uma digestão perfeita e o resultado vai ser aquelas crises de azias e outros problemas fermentativos que podem ocorrer. Então, 3 dias com batatas, de 4 em 4 horas, tomando um copo duplo de limonada em jejum. Você pode colocar 1 limão, 2 limões, naquela quantidade que você acha tolerável para você, porque o limão, ele é um astringente, ele ajuda também a eliminar catarros intestinais, ajuda a reduzir processos inflamatórios. E existe uma concepção errada de que o limão é um ácido, mas na realidade ele, quando entra em contato com o nosso organismo, ele se transforma numa base, ou seja, ele é neutro e vai ajudar grandemente no processo de restauração de gastrites e de úlceras, outros problemas do estômago. Então, essa é uma recomendação. Outra recomendação para aqueles que têm problemas urinários, que têm tendências a formar cálculos renais ou que estão enfrentando infecções urinárias constantes. Então você pode começar esses 40 dias fazendo simplesmente, durante 3 dias, passando somente com suco de melancia, de 4 em 4 horas, misturando bem com a saliva, saboreando e deglutindo lentamente. Por quê? Porque durante esses 3 dias, a melancia, o suco da melancia, ela é um purificador do sistema urinário. E entre os sucos de melancia, tomar também o quê? Água em abundância. Isso é aquilo que nós chamamos também às vezes de lavagem ou limpeza dos rins. Então é uma sugestão para que se já comecem com esse tipo de desintoxicação, já nos primeiros 3 dias. Você também tem a opção, durante esses 3 dias, de não tomar o suco e comer a melancia. Não tem problema nenhum. Só que tem que se tomar também bastante água, porque durante esses 3 dias estará havendo a lavagem dos rins. Então, aquelas pessoas que têm propensões a terem problemas de cálculos renais, inclusive há casos que durante o tratamento eliminam-se cálculos renais. Aqueles cálculos estão muito grandes, também às vezes começa a dissolver, que facilita a sua eliminação. E também os problemas de infecções constantes urinárias que podem ser resolvidos, claro, observando todos os outros fatores que envolvem infecções urinárias, podem ajudar nesse processo de restauração desses problemas de rins. Então, pode comer essa melancia ou pode-se fazer o suco. Quem tem aquela centrífuga, simplesmente coloca a melancia, que é praticamente água, ali vai se separar um pouco da polpa e você usa o suco. Tomando lentamente, misturando bem com a saliva e degustando aquele suco. Agora, para que a pessoa possa ter sucesso durante esses 40 dias, elas vão necessitar de estar organizado. Tem muitas pessoas que têm tido muito êxito nesse programa, e eu tenho entrevistado aquelas pessoas que tiveram e a outras que não tiveram êxito, e eu tenho verificado que a que fizeram a diferença, na realidade o que fez a diferença nas que tiveram êxito foi porque se organizaram, foram muito bem organizados. Então a organização é muito importante. Eu vou explicar por quê.
Tem pessoas que dizem o seguinte: bom, agora eu comecei os 40 dias, eu tive aqui meu de jejum de manhã, não teve nada de açúcar, nada de refinado, só coisas integrais, nada de produto de origem animal, só coisas no seu estado naturais, muito saudáveis. Então saem para trabalhar e falam: bom, quando chegar na hora do almoço, eu vou ali num restaurante ou numa churrascaria e tem muita salada lá, então vou comer a minha salada, vou comer o meu arroz e aí vou continuar. Mas é um grande problema, porque muitas das vezes a pessoa está trabalhando, sente vontade de comer, e aí quando entra num restaurante ou entra na churrascaria, mesmo com a melhor das intenções de comer somente a salada, ele, como começa a sentir aquele cheiro do churrasco, então ele vai sucumbir e aí vai estragar o processo. A organização seria o quê? Tem que começar a preparar a sua alimentação. Você tem que levar a sua alimentação, uma alimentação saborosa, uma alimentação nutritiva, dentro daqueles parâmetros que nós acabamos de mencionar aqui. Não dê espaço à tentação, principalmente nos primeiros dias, quando existe aquele processo de vencer uma dependência. Nunca podemos deixar de lembrar que tanto o açúcar quanto os produtos refinados e a gordura não somente trazem problemas para a nossa saúde, mas as pessoas procuram muito esses alimentos, sabe por quê? Porque eles provocam uma dependência no organismo, e é uma dependência psicológica e uma dependência física. Então, evitando. Se você entra no restaurante com fome e decide: eu só vou comer salada, e você consegue, fantástico. Mas normalmente, quando a pessoa está sentindo fome, a sua capacidade de tomar decisões está completamente afetada e certamente vai sucumbir. E eu tenho percebido isso com milhares de pessoas que têm feito esse programa, que aqueles que têm tido êxito são aqueles que estão mais o quê? Mais organizados. Então, organize-se, vai sair, não sabe se vai voltar a tempo de estar em casa para o almoço ou para a comida da tarde, aí seria a janta mais ou menos. Então leve e não seja pego de surpresa. Com relação à organização, outra coisa que você vai necessitar será fazer uma verdadeira mudança nos seus hábitos de comprar alimentos. Então, por exemplo, você vai no supermercado, primeira coisa que nós pedimos: faça uma lista daquilo que você precise. Então, quando você entrar no supermercado, você vai buscar o que você precisa e vai sair do supermercado rapidamente, trazendo somente aquelas coisas que estão dentro do programa. Se você trouxer pensando que, não trago, isso aí é só para fulano que está aqui em casa, é só para ele que não está fazendo o tratamento, você certamente pode ser que sucumba à tentação e também vai utilizar. A melhor estratégia é não trazer. Se trouxer, as possibilidades de chance são bem menores. E você notará também que quando você faz uma lista para fazer as suas compras, primeira coisa que você vai notar é que já haverá uma economia no seu orçamento de compras a cada mês. Por quê? Porque você não estará comprando por impulso, você está colocando o quê? O intelecto acima daqueles impulsos, daquele instinto de comer aquelas coisas que já nós estamos habituados. Então, durante esse processo, organize-se. Seria muito bom e que toda a família se envolvesse no programa. Isso aí seria uma caminhada em termos de família, seria fantástico. Então nós temos tido experiências dessa maneira, famílias que têm enfrentado o problema da obesidade, que abraçam o projeto, vão juntos, se motivam. Às vezes as crianças é um pouquinho difícil de convencê-las, mas falando de uma maneira amorosa, uma maneira compassiva, mostrando os problemas que já existem, seria um processo fantástico de educação alimentar e as crianças jamais se esquecerão disso. Vencendo esses 40 dias, normalmente a vontade já vai sair fortalecida e toda a família poderá receber os benefícios dos 40 dias que ocorrerão certamente durante esses 40 dias. Muito bem, eu quero também alertá-los que durante esses 40 dias, algumas pessoas têm reportado e sentido alguns efeitos. Por exemplo, tem pessoas que dizem que durante os 40 dias, quando chegam já
Na segunda ou terceira semana, começam a sentir coceiras. Alguns dizem que têm tido um pouquinho de náusea. E alguns mal informados param até o processo com medo de que estão ficando doentes. Não, isso é o que nós chamamos de crise curativas. O corpo está pegando aquela oportunidade que ele nunca teve, de 40 dias sendo bem tratado. Ele está utilizando aquela oportunidade como oportunidade de ouro. Está colocando todos os seus mecanismos de eliminação de toxinas, todos os seus mecanismos de limpeza para fazer o seu trabalho. E ele faz com uma eficiência tão grande que às vezes a pele começa a dar coceira, às vezes a pessoa sente um pouquinho de náusea. Tem pessoas que no começo começam a sentir dor de cabeça, porque normalmente vão deixar durante esse período também as bebidas estimulantes, como café, chás, chocolates. E o hábito de ter esses elementos todo dia, chamados nutrientes, vai fazer com que eles desenvolvam uma dependência. Então você tira aquilo que provocou a dependência e vem a crise de abstinência, que normalmente se manifesta como dor de cabeça. Inclusive tem pessoas que falam assim: café é muito bom para dor de cabeça, porque eu tenho dor de cabeça, tomo café e a dor de cabeça passa. Não, justamente ao contrário. Quando chega a dor de cabeça é porque ele já está pedindo mais. Você fornece aquela dosagem diária, então é satisfeita aquela dependência e você fica nesse ciclo que nunca consegue sair. Outra coisa interessante é que diabéticos, por exemplo, tipo 2 ou até mesmo tipo 1, ou pessoas que têm problemas de hipertensão arterial, durante esses 40 dias, talvez seja necessário conversar com seu médico, porque pode ser que haja uma necessidade na redução desses medicamentos. Isso é um fenômeno que nós temos visto no Canadá, temos visto nos Estados Unidos, estamos começando a ver agora aqui também no Brasil, com aqueles que já estão enganjados em fazer esse programa. Tem que estar alerta que pode ser que haja. Muitas pessoas não dizem que não vai haver, reportam não haver nenhum tipo de problemas, mas se aparecer você já sabe que é um processo curativo. Então, não se assuste, continue, porque já na primeira semana, principalmente quando você começar a tomar água, no terceiro ou no quarto dia você já vai perceber, sabe o que? Você já vai perceber que sua mente está mais clara, você vai perceber que você já tem mais energia, ainda que a água não tenha calorias. A água fornece energia de maneira indireta. Todo o processo metabólico do corpo e digestivo provoca calor. Se não tomamos água suficiente para eliminar esse calor interno, nós ficamos o quê? Com uma temperatura interna mais alta do que deveria, o que vai criar condições para nos dar um estado de desânimo e de decaimento. Então, a água é um elemento importantíssimo para evitar esses efeitos durante os 40 dias. Muito bem. Esse processo de 40 dias, meus amigos, não foi criado por acaso. Existe uma ciência muito embasada dentro desse processo. E pouco se fala disso. O processo é o seguinte: o princípio básico disso é que Deus criou no nosso organismo mecanismos de restauração que estão nos restaurando diariamente. Eles não param de restaurar. Só que chega um momento em que, devido à quantidade de coisas não saudáveis, a hábitos não saudáveis, esses processos começam a perder a sua capacidade de restauração e funcionamento. Chega um momento que estão completamente reduzidos e o resultado será o quê? O resultado é essa constelação de enfermidades que nós vemos hoje assolando a saúde da população. É interessante notar que nunca se comeu tanto na história moderna da humanidade e nunca se viu tantas pessoas fatigadas, cansadas, sem energias, sonolentas e ainda doentes, e a maioria desenvolvendo problemas de enfermidades metabólicas. Vamos criar condições. Como funciona esse criar condições? É muito fácil. Vamos imaginar, por exemplo, um corte. Vamos supor que você recebeu um corte na mão. E você está sangrando muito, você vai até a emergência do hospital, porque foi um corte muito profundo. Quando você chega na emergência do hospital, então os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde vão te atender. Mas é interessante notar que eles não vão curar aquele corte.
porque eles não têm como curar. Na realidade, o que eles vão fazer é ajudar e criar condições para que o próprio corpo realize o processo de cura. Como eles vão fazer isso? Bom, se o corte foi muito longo e profundo, vamos suturar para facilitar a cicatrização. Se foi no objeto, vamos fazer, melhor dizendo, uma sepsia, limpar bem para evitar detritos que possa dar uma infecção. Dão talvez um antibiótico profilático para que se evite que aquilo também infeccione. Tudo que é feito é para criar condições, mas isso é tudo que nós como médicos, como enfermeiros podemos fazer. A nossa tarefa termina aí, porque o que vai ocorrer depois disso nada tem a ver com médicos, nem enfermeiros, nem com o sistema de saúde. Serão aqueles princípios de restauração estabelecidos por Deus que entrarão em marcha e começará então o processo de restauração. Nós vamos, por exemplo, quando ocorre um corte, quando uma artéria é seccionada, o próprio corte daquela artéria já estimulam o sequestro para a região de quê? De plaquetas, e as plaquetas vêm para poder ajudar a deter a hemorragia. Isso somos nós que fazemos? Absolutamente não, são a princípio de restauração que já estão lá. Então, quando chegam as plaquetas, a presença das plaquetas estimulam outras células para trazer o quê? Essas células não vão trazer, elas vão sintetizar fibrinógenos para montar uma capa de fibrina, que é uma rede que vai juntar as plaquetas, tornando aquele método de evitar hemorragia muito mais eficiente. Eu pergunto, nós fizemos alguma coisa para atrair essas células que produzem fibrina para a região? Não, não tem nada a ver conosco, são aqueles mecanismos. Depois o que acontece? Quando vai começar o processo de cicatrização, aí vem os macrófagos também para a região. E o que os macrófagos vão fazer? Eles vão tirar todos aqueles detritos, vão limpar as células mortas, algum micro-organismo morto, tudo que estiver ali eles vão limpar. E depois vem outras células que são produtoras de colágeno. Então notem que podemos fazer até uma analogia entre a cicatrização e a pavimentação de uma rua. Primeiro vem a draga, aqueles tratores para limpar, aí vem os macrófagos, depois vem aquela máquina que vai colocar o seixo. Então vem também uma célula chamada granulocitos, essas células colocam grânulos. Você quando vê uma ferida que está em cicatrização, você vê que ela fica áspera. Aquilo são grânulos, que é o seixo que vai preparar o terreno para se colocar o colágeno, que a grosso modo seria considerado asfalto. E aí depois que é feito isso, vem o pessoal do acabamento. E o que nós fizemos? Nós fizemos alguma coisa para isso acontecer? Nada nós fizemos. Nós apenas criamos o quê? Criamos a condição. Então, nas enfermidades também é a mesma coisa. Nas enfermidades metabólicas, crônico-degenerativas ou infecciosas também é o mesmo sistema. Nós, às vezes, criamos condições para que essas enfermidades venham. E quando nós tiramos essas má condições, estabelecemos boas condições, aqueles mecanismos de restauração tomam o seu lugar, faz o seu trabalho e a restauração ela é positiva, ela é garantida e ela é perfeita. Salvo em aqueles casos onde já existe lesões irreversíveis de alguns órgãos, não há uma restauração completa. Mas mesmo nesses casos, haverá uma grande possibilidade de melhorar de maneira fantástica a qualidade de vida da pessoa que tem esses problemas de enfermidade. Então, basicamente, Deus criou os seres humanos como mecanismo de restauração. No processo de recuperação da saúde, a maioria das vezes, nós temos que tirar a agressão, retirar o abuso e dar alguns estímulos com aquelas técnicas que eu expliquei aqui, e vocês verão que aqueles mecanismos farão seu trabalho e farão de uma maneira assombrosa, de uma maneira fantástica, de uma maneira perfeita. E é interessante notar também que Deus sempre vai estar pronto.
Basta que nós estejamos prontos. Deus deixou esses mecanismos de restauração no nosso organismo. E a maioria das vezes, para que nós possamos recuperar de um problema de enfermidades ou prevenir as enfermidades, nós temos simplesmente que retirar o abuso. Quando nós retiramos o abuso, esses mecanismos entram em marcha e fazem um trabalho maravilhoso. Eu quero te dizer que Deus está sempre pronto. Basta que nós estejamos prontos. Muitas pessoas têm entrado nessa caminhada de 40 dias e têm tido resultados fantásticos. Não somente a restauração da sua saúde física, mas em muitos casos, esse período tem dado uma oportunidade de reflexão. E o resultado é a recuperação da saúde física, da saúde emocional e mental e também da saúde espiritual. Durante esses 40 dias, serão 40 dias de treinamento. Você estará se preparando, porque quando você terminar os 40 dias, você será também um multiplicador e terá o privilégio de compartilhar com muitas pessoas aquilo que você aprendeu. 40 dias é um período muito curto. E eu quero te dizer ainda que durante esses 40 dias você não precisa caminhar sozinho. Cristo está disposto a caminhar com você. Então apegue-se às mãos de Jesus. Vai nessa longa caminhada que eu tenho certeza que você poderá recuperar de alguns problemas de saúde, aumentar a sua expectativa de vida e poderá viver uma vida longa, não somente uma vida longa, mas uma vida longa, uma vida feliz, uma vida produtiva. E é o meu desejo que você tenha sucesso nessa caminhada e que Deus abençoe a vocês abundantemente.